Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6, lá fala a respeito da congregação, a respeito da fé, a respeito do cristianismo. Note que o que é de interessante para nós, que podemos com certeza tirar proveito sobre esse ensino. Aqui no parágrafo 4 fala: há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança a que foram chamados. Pronto. Quando a Bíblia fala que há um só corpo, aqui está falando da congregação de Deus, ou o corpo de Cristo. Então, há um só corpo. Então, se há um só corpo, não poderia hoje ter tantas religiões cristãs aí afora. Porque tantas denominações religiosas não está de acordo com o que a Bíblia está dizendo em haver um só corpo e um só espírito. Aqui também fala que há uma só esperança. Sabemos que essa esperança ao qual Paulo está tratando aqui é a esperança que eles, os cristãos ungidos, tinham e têm até hoje, que é a esperança de viver nos céus eternamente. Então Paulo está falando dessa esperança, uma só esperança. Por quê? Porque Paulo está falando para a congregação. E todos nós sabemos que no início da formação da primeira congregação, os primeiros membros eram ungidos. Ou seja, todos aqueles primeiros membros tinham a esperança de viver nos céus. Mais tarde, quando foi aberto a oportunidade de gentios se assentar à mesa do Cristo, abriu também a oportunidade de seres humanos viverem na terra. Mas não vou falar isso agora. Mais à frente falarei sobre isso. Então, o versículo 4 deixa bem claro com respeito a esse corpo, que é a congregação, que só deve haver só uma, como também a esperança, que no caso é a esperança celestial, a esperança dos ungidos nos céus. Agora vamos para o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha que ponto interessante. Então, quem seria esse um só Senhor? Será que poderia ser alguém além do nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que não. Pois nós sabemos muito bem que esse um só Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, que deu seu sangue em nosso favor, em resgate, a salvação de toda a humanidade. Agora esse ponto, uma só fé. O que seria então essa uma só fé? Será que podemos dizer hoje que, hoje em dia, há uma só fé no cristianismo? Claro que não. Porque, infelizmente, muitas pessoas trocaram a fé por crença. As pessoas acreditam, mas elas não têm fé. Pois que para que a pessoa tenha fé é necessário ter o conhecimento exato da palavra de Deus. Então, como você pode ter fé se você não tem conhecimento? Quando não há conhecimento, há crença, não há fé. Eu posso acreditar em algo, mas aquilo que eu acredito não quer dizer que seja certo. Que nem no caso do apóstolo Paulo. Quando ele era Saulo, antes de se tornar cristão, será que o apóstolo Paulo tinha fé nas suas crenças judaicas? Será que ele tinha fé perseguindo os cristãos? Não. Por que ele não tinha fé?
porque ele não tinha conhecimento do verdadeiro conhecimento de Deus. Ele só passou a ter fé depois quando ele passou a ter conhecimento do cristianismo. Aí sim, Paulo passou a ter fé. Então, para se ter fé, é necessário ter conhecimento. Não confunda religiosos fé com crença. Porque crer, você pode crer em qualquer coisa. Mas não quer dizer com isso que aquilo que você acredita é verdadeiro. Vamos lá. Um só batismo. Então, que batismo é esse? O que esse um só batismo representa? Em contraste às religiões chamadas cristãs aí fora, há tantos batismos, tantos, que infelizmente as pessoas acabam até mesmo se atrapalhando. Então, o que seria esse um só batismo? Então, será que eu, como cristão, eu posso me batizar 1, 2, 3, 4, 5 vezes? A cada religião que eu conheço, eu vou mudando e vou me batizando. É lógico isso? Não. Portanto, se há um só batismo, há apenas uma só religião que representa a Jesus Cristo aqui na Terra. Pois Cristo só se batizou uma vez. Os discípulos de Cristo se batizaram em Cristo também uma vez. Embora eles tiveram aquele batismo de João. Depois houve o batismo de Cristo. Nós sabemos que o batismo de João representa o batismo de reconhecimento de perdão de pecados. Então, o reconhecimento de perdão de pecado. Porém, o batismo de Cristo já é o próprio perdão de pecado. Então, o batismo que nós somos batizados não é o batismo de João, mas sim o batismo de Cristo. Então, se há um só batismo de Cristo, por que há tantas religiões aí no mundo? Existe apenas uma religião que representa o nosso Jesus Cristo. Apenas uma. Agora o 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Notem. Aqui está falando um só Deus e Pai de todos. É diferente, muito diferente da doutrina da Trindade, né? Que as pessoas dizem que Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Algo que jamais foi confirmado na Bíblia. Então, se há um só Deus e Pai de todos, será que podemos dizer que esse Deus e Pai de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo? Onde está escrito que Jesus Cristo é Deus e Pai de todos? Onde está escrito isso? E outra pergunta. Se Jesus Cristo é Deus e Pai de todos, por que então Cristo é chamado na Bíblia de o Filho de Deus? Poderia Jesus Cristo ser, ao mesmo tempo, Filho e Pai de todos? Claro que não. Então fica claro que esse um só Deus e Pai de todos não está aqui se referindo a Jesus Cristo, mas sim o Pai de Jesus Cristo, o Pai dos anjos, o Pai de Abraão, o Pai de toda a humanidade. Então, esse Pai, ou melhor, esse Deus e Pai, está sobre todos, porque Ele é o Criador. Agora, por que as pessoas não falam nele? Por que as pessoas não citam o seu nome? Por que as pessoas ficam querendo dizer que Jesus Cristo é esse Deus e Pai? Por que tanta confusão? Porque as pessoas procuram esconder o nome de Jeová. Realmente, vamos pregar a palavra,
mas vamos pregar a palavra da maneira que Cristo pregou. Porque Cristo não pregou ele mesmo. Ele pregou a seu Pai, Jeová Deus. E é por meio dele que falamos e defendemos tanto o nome de Cristo quanto o nome do Pai.